Olá, concurseiro, como vai? Tudo bem? Mais uma vez juntos naquilo que diz respeito ao teu edital do INSS. Vamos falar do edital de analista do INSS, Direito Administrativo. Não se esqueça que você tem à sua disposição um banco de questões, tem simulados, temos o chat ao vivo e ainda, logo depois da prova, o nosso gabarito comentado, né? E tudo isso ainda vem acompanhado daquele acesso ilimitado à prova, deixa à vontade, né? Assista quantas vezes necessárias, quantas vezes você quiser para que compreenda bem a matéria, para que fique afiado e no dia da prova, sucesso, ok? Um grande abraço para você, mais uma vez obrigado pelo seu carinho e vamos juntos. Nós estávamos lá em atos administrativos. Ponto 7 é aquilo que diz respeito à classificação. Mas é analisar a classificação lembrando de todas as espécies de atos administrativos. Lembra? Nós já falamos do conceito, falamos do que dizia respeito aos elementos, dos atributos das características, trabalhamos a súmula 473, falamos de mérito, ou seja, trabalhamos a parte geral, a parte introdutória de atos administrativos. Agora, nós precisamos, tendo esse conceito, verificar os atos em si. Então aqui eu passo agora toda uma espécie de classificação, várias espécies de atos administrativos, sempre focado no teu edital, focado naquilo que diz respeito à sua prova. Falou de classificação, nós vamos iniciar então com o ato discricionário. Já falamos, né? Atos discricionário. Temos que tomar aqui alguns cuidados. Um ato discricionário, nós temos que lembrar o seguinte: se o ato é discricionário, quer dizer que existe uma margem de liberdade. Se o ato é discricionário, eu posso analisar a conveniência, posso analisar a oportunidade. Pois é, no caso concreto, a administração pública, o administrador pode sim fazer essa análise, sem problema. Mas toma cuidado. Toma cuidado porque essa discricionariedade não é absoluta. Essa discricionariedade não é uma discricionariedade plena que faz o que quer, quando quiser e num ponto final. Não é isso. Sabe por quê? O ato discricionário, ele tem balizas. E essas balizas são determinadas pela lei. Suponha que existe margem de liberdade para, entre os limites estabelecidos pela lei, trafegar. Pode chegar até aqui, como também no outro extremo, mas permanece sempre dentro desses limites. Isso é discricionariedade. O grande cuidado que você tem que ter é o seguinte: se extrapolar, eu não permito essa compreensão, porque quando extrapolar o limite da lei, eu não estou mais diante de uma discricionariedade, eu estou diante de uma arbitrariedade. Então, ato discricionário é diferente de ato arbitrário. Toma muito cuidado com isso, porque se a prova coloca para você que a liberdade é plena, é absoluta, falso. Falso por uma razão muito simples. O que antecede essa liberdade, o que está antes dessa margem de discricionariedade, a própria lei já fixou. Então pensa comigo, suspensão na Lei 8.112, ela está no mínimo em 1 dia, no máximo em 90. Se eu consigo trafegar conforme o caso concreto, sempre de forma fundamentada, entre 1 e 90 dias, ótimo. Agora, se eventualmente desejava suspender o servidor por 100 dias, 100 dias extrapola o limite da lei. 100 dias o ato é arbitrário. Então, ótimo, já sabemos que discricionariedade é diferente de arbitrariedade. E mais, os limites, a margem de liberdade são fixadas pela lei. Então, nesse caso, como disse para você, da suspensão na 8.112 de 90, eu tenho aqui os limites pré-estabelecidos pela lei. E posso também ter discricionariedade quando a própria lei atribua conceitos que são vagos. O legislador utiliza de expressão que não consegue definir de forma precisa, exata. Boa-fé, dignidade da pessoa humana, boa administração. Nesses casinhos, né, expressões em que você tem um conteúdo, uma margem para trabalhar, que não há ali uma precisão, a própria administração nasce para ela o quê? Discricionariedade.
Então, o ato discricionário é aquele em que existe uma margem para se trabalhar, o administrador vai decidir conforme o caso concreto, porém não é absoluto. Não é absoluto porque eu tenho pré-barreiras, pré-limites fixados, e quem faz a fixação é a própria lei. Esse é o ato discricionário. Lembra da súmula 473, que nós falamos em que o motivo e o objeto no ato discricionário são flexíveis, porque no fundo, finalidade, forma e competência, quer seja para um ato discricionário, quer seja para um ato vinculado, estão sempre de forma determinadas, rígidas, fixas, ok? Ato discricionário. Depois, relembrando ainda o ponto da aula passada, ato vinculado. E o ato vinculado, você também já compreendeu. O ato vinculado é aquele que não tem margem de liberdade, é aquele que deve ser cumprido nos termos da lei e conforme a lei. O ato vinculado, todos os elementos do FIFOCOM, finalidade, forma, competência, objeto e motivo, estão previamente estipulados, estão fixados. Não há como trabalhar. Exemplo clássico, né, de ato vinculado, uma mudança de posição dos tribunais superiores há não muito tempo, temos aí alguns anos, né, recente até, a aprovação dentro do número de vagas do edital, a aprovação em concurso público naquilo que o edital estabelece. No passado, olha só, cuidado aí, no passado o ato era discricionário, criava uma expectativa de direito. Nem anota isso, tá? Se anotou, coloca um X em cima, porque atualmente aquele que está aprovado dentro do número de vagas do edital, o ato é vinculado à administração pública. Para os aprovados dentro do número de vagas do edital, deve necessariamente chamar. Não há mais expectativa de direito. Há direito subjetivo ou também a compreensão de um direito líquido e certo. Então lembra que no ato vinculado não tem margem. No ato vinculado, todo o FIFOCOM está ali estabelecido. Não se fala nenhuma possibilidade de flexibilizar o motivo e nenhuma flexibilização também do objeto, ok? Ato discricionário e ato vinculado, só para a gente dar uma aquecida. E agora nós vamos iniciar aquela classificação que é a que mais me interessa. Quanto à margem de liberdade, ter ou não ter margem de liberdade, já resolvemos. O que mais me interessa, e isso cai muito em prova, é aquilo que diz respeito ao ato simples, composto e complexo. Ato simples. O ato simples, nada mais, nada menos, com uma vontade, ele existe, é válido e é eficaz. Com uma vontade, ele existe, é válido e é eficaz, produz todos os efeitos. Esse é o ato simples. Então imagina comigo, quando eu falo vontade, eu falo órgão, tá? Então eu disse, uma vontade, leia-se um órgão. Uma vontade ou um órgão para que ele exista, seja válido e produza todos os efeitos. Anote lá. Com o ato simples, basta o quê? Basta uma vontade, basta um órgão. Ótimo. Agora vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar com o ato composto. Qual é a diferença do ato simples para o ato composto? No ato composto, uma vontade, então logo, um órgão, fará com que ele exista, então, exista e seja válido. Aí você já imaginou, bom, pera lá, no ato simples ele existe, é válido e produz todos os seus efeitos e tem eficácia a partir de uma única vontade, a partir de um único órgão. No ato composto, ele existe e é válido, porém, aqui eu tenho um asterisco, né? Eu tenho um asterisco. No ato composto é aquele em que, se a prova lhe der essa palavrinha, marca direto. Ato composto é aquele em que eu falo de condição de execuibilidade. Condição de execuibilidade. Condição de execuibilidade nada mais é do que esse asterisco.
No ato composto, é possível que apareça para você vontade principal mais vontade secundária. Larga tudo aí e vamos só prestar atenção. Eu disse para você que no ato simples ele existe, é válido e é eficaz. A partir do quê? Da manifestação de um único órgão, a partir da manifestação de uma única vontade. E no ato composto? No ato composto as coisas podem mudar, né? Vão mudar um pouquinho. O ato composto com uma única vontade, ele existe e é válido. Existe e é válido. Porém, ele tem um asterisco. Esse asterisco é a chamada condição de execuibilidade. Você me pergunta, bom, Barbieri, afinal de contas, o que é a condição de execuibilidade? Vai ser um visto, vai ser um de acordo, um confere, um carimbo. A condição de execuibilidade é aquilo que precisa não para o ato existir, não para o ato ser válido, mas para ele produzir os efeitos. Imagine só, você vai à administração pública e pede lá a prática de um ato qualquer. Você volta no outro dia e aquela folha com aquela exteriorização do ato ali está. Você inclusive enxerga que ela está ali. Você pede para o servidor, olha, por gentileza, né, eu vim buscar aquele documento. O servidor olha e fala, poxa, está faltando só o visto da autoridade, está faltando o carimbo da autoridade, está faltando um ok, um de acordo, um confere. Imagine, o documento ali existe, claro, você inclusive está vendo, ele é válido. Só que se você tiver com aquele documento da forma como que ele ali se apresenta, ele não produz os efeitos. E no fundo, você só deseja aquele documento para que ele produza os efeitos. Pois é, essa é a chamada vontade secundária, essa é a chamada condição de execuibilidade. Então, muito cuidado que não está a análise na existência ou na validade. Uma vontade, um único órgão, basta. A grande questão é que para ele produzir os efeitos, eu preciso da condição de execuibilidade. E essa condição de execuibilidade é própria do ato composto. Até aqui, o que nós já verificamos? Uma vontade tanto no ato simples quanto no ato composto. Porém, no ato simples, tudo aquilo está formado, tudo aquilo está perfeito, porque ele existe, é válido e produz todos os seus efeitos. No ato composto, uma só vontade é para que ele exista e seja válido. Mas ele ainda não consegue produzir os efeitos. Para produzir os efeitos, eu tenho que analisar a chamada condição de execuibilidade, aquilo que diz respeito a uma vontade secundária. Fica tranquilo que assim que eu terminar ato complexo, eu volto e nós vamos explicar tudo isso a partir da análise chave-fechadura, tá bom? Então já falamos do ato simples, falamos do ato composto e você já deixa marcada a condição de execuibilidade que é fundamental para o ato composto. Agora vamos analisar o ato complexo. Ato complexo. No ato complexo, eu preciso de duas vontades. Duas vontades para que, ou tão logo, né, dois órgãos, para que o ato exista, seja válido e produza todos os efeitos. O que muda do ato simples e composto para o ato complexo é o número de vontade. No ato simples e composto, uma vontade só. Ele existe, é válido e produz efeitos no simples, e no composto existe e é válido. No ato complexo, ele só existirá a partir de duas vontades. Então toma cuidado, no ato complexo ele só existe a partir da conjunção, da soma de duas vontades. E eu quero que você anote uma questão. Isso é, digamos assim, é novo, tá? É novidade, é a forma com que cai em prova, é a forma com que pode aparecer na tua prova e eu quero que você anote. Aquilo que diz respeito à aposentadoria
e o ministro do Supremo Tribunal Federal. A aposentadoria e ministro do Supremo Tribunal Federal. Esses dois casos, atos complexos. Você fala, como assim? De forma moderna, de forma contemporânea, os atos que estão submetidos a uma aprovação são compreendidos como atos complexos. Vamos compreender? O indivíduo cumpriu todos os requisitos e se aposentou. Foi para casa. Mas não é que ele vai chegar na casa dele e já tem lá o dinheirinho da aposentadoria aguardando. Não. Aquele servidor que se aposentou, ele precisa da análise, da compreensão do Tribunal de Contas. Opa, se está aquela aposentadoria sujeita à aprovação do Tribunal de Contas, quer dizer que atos que dependem de aprovação são atos complexos. Então a aposentadoria é um ato complexo. E mais, ministro do Supremo Tribunal Federal. É o exemplo que eu sempre falo em sala. Pensa o seguinte, você chega na Dilma e fala, chefe, e aí? Vou ou não vou para o Supremo? Ela fala, claro que vai, meu filho, fica tranquilo que aqui já está resolvido. Eu vou te indicar, é você que vai. Só que Osama Bin Laden deixou um filhinho, o Osaminha. O Osaminha pega um avião, sem tripulação, sem passageiros, e explode o Congresso Nacional, né? Temos dois heróis agora, Tiradentes e Osaminha, dois heróis da pátria. O Congresso Nacional foi pelos ares. Não tem como fazer a sabatina. Se não tem como fazer a sabatina em algum momento, você já se tornou ministro do Supremo? Não, não se tornou. Agora inverte. Você vai primeiro no Legislativo e pergunta, olha, se a presidente me indicar, tô dentro? Claro, fica tranquilo, aqui está resolvido. Só que a Dilma lá não fez o que você imaginou que ela faria, você não foi indicado. Nesse caso, o que nós temos? Nós temos também que você não será, por exemplo, ministro do Supremo Tribunal Federal. Então toma cuidado, porque outros autores, principalmente a professora Maria Silvia, ela trabalha esse aspecto que eu acabei de dizer, não como ato complexo, mas como ato composto. É um excelente manual, uma excelente obra, mas não para esse ponto. Para esse ponto nós não vamos seguir essa classificação, nós não vamos compreender nesse modo, tá? Eu quero que você lembre, se o ato estiver sujeito a uma aprovação, a uma conjunção de vontades para que ele exista, esse ato é complexo. Maravilha? Então lembra da aposentadoria, lembra daquilo que diz respeito ao ministro do Supremo, o ato é complexo. Mas eu vou deixar isso aqui muito mais fácil, porque agora você já concebe e já compreende os conceitos, mas vamos deixar isso aqui muito mais fácil. Muito mais fácil porque agora nós vamos passar um macetinho que é quase um curso para ser chaveiro. O nosso macetinho é uma chave e uma fechadura. Esse é o conjunto. Do conjunto chave e fechadura, eu tenho uma vontade. Entendeu? Então, chave mais fechadura, uma vontade. Você fala, ah, tá. Então quer dizer que eu vou anotar? Vai anotar porque você vai ser aprovado, né? E é isso que nós estamos aqui. Pensa o seguinte. Olha, eu vou colocar aqui em cima, ó. Sérgio, tá tranquilo aqui? Consegue? Beleza? Se eu tenho uma chave mais uma fechadura. Esse conjunto chave, fechadura, é igual a uma vontade, que é a mesma coisa que falar de um órgão. Maravilha? Então pensa comigo. Se aqui no ato simples eu tenho apenas uma vontade, quer dizer que no ato simples eu tenho uma chave e uma fechadura. Com aquela chave você vai até a porta, destranca a porta, abre a porta e entra. Pronto. Uma chave e uma fechadura, ele existe, é válido e produz todos os efeitos. E no ato composto? No ato composto também é conjunto uma chave e uma fechadura. Você já sabe, é um único órgão, uma única vontade. Só que tem alguém atrás da porta. Tem alguém ali, ó, segurando a porta. O que acontece? Você pega uma chave, uma fechadura, você destranca a porta. Eu pergunto, no fundo, você só queria destrancar ou você quer entrar? Claro, você quer entrar. Você destranca a porta. Quando vai entrar, não consegue. Tem alguém fazendo força ali. Esse alguém fazendo força, esse alguém te incomodando, nada mais é do que a condição de execuibilidade. Destrancada a porta já está, mas você não consegue entrar. Por isso, aquele alguém atrás da porta é a condição de execuibilidade.
uma vontade só para que o ato exista e seja válido, mas ainda não produz os efeitos que desejamos. Quando aquele alguém sai de trás da porta, aí sim, aí você entra. Quando aquele alguém sai de trás da porta, cumpriu a chamada condição de execuibilidade. Aqui, uma chave e uma fechadura, o ato é simples. Aqui, uma chave mais uma fechadura com alguém atrás da porta. Uma vontade só que tem a condição de execuibilidade, você não pode esquecer. Então, no ato composto, uma chave e uma fechadura com alguém atrás da porta. E no ato complexo? Pensa que você tem na sua casa aquela porta em que tem a chave normal e aquela chave tetra. Você chegou, né, bebeu à noite, chega lá, encosta na porta, né, tudo roda, você consegue colocar, depois de muito esforço, a chave na fechadura normal. Destrancou, mas você não destrancou em cima. Consegue entrar? Não, sequer a porta está destrancada, sequer existe o ato. Agora faz o inverso. Você começa em cima, destranca, mas embaixo não. Você consegue entrar? Não, sequer existe o ato. No ato complexo, não tem vontade principal e vontade secundária. As duas vontades são principais, porque eu tenho duas chaves para duas fechaduras. Então você destranca em cima, destranca a chave normal ali embaixo, agora sim. Então, quando eu falo de ato complexo, o conjunto não é apenas uma chave para uma fechadura, o conjunto agora, duas chaves para duas fechaduras. Duas chaves para duas fechaduras. Espero que você tenha entendido até aqui, fica muito mais fácil compreender a partir dos exemplos chave e fechadura como uma vontade e um órgão. E lembra, ato complexo, duas chaves, duas fechaduras, ato composto e ato simples, uma única chave para uma fechadura. Ou a grande questão é a condição de execuibilidade de alguém atrás da porta. Sabe o cuidado que você tem que ter? Tem que ter cuidado com a nomenclatura. Se eu te dou a palavra composto e a palavra complexo, não anota, tá? Mas a ideia de composto parece ser o complexo, né? Então, cuidado com a palavra. A palavra pode te induzir a erro. Lembra, ato simples, composto e complexo. Para a gente terminar, só do que diz respeito a ato simples, composto e complexo, já falei para você de aposentadoria e já falei para você também daquilo que diz respeito ao ministro do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, atos sujeitos à aprovação. Toma cuidado no seguinte, suponha que um colegiado, então 3 julgadores, dão uma decisão. 3 julgadores dão uma decisão, um colegiado qualquer, uma turma qualquer. Esse ato será simples, composto ou complexo? Você fala, 3 julgadores, não é a análise das pessoas, é a análise do órgão. 3, 4, 5, 50, 150 julgadores, não tem problema. Se todos eles vão compor apenas um órgão, e é essa análise que você tem que fazer, o ato continua sendo simples. Emanar de um colegiado não faz com que o ato deixe de ser simples. É simples, mas produzido por um órgão colegiado. Isso não tem o menor problema. Então toma cuidado. Se 2, 3 ali se reúnem e aqueles indivíduos emanam, exteriorizam uma decisão, essa decisão é representativa de um órgão só, não é? Então ela existe, é válida e eficaz apenas com um órgão. Pronto. Ato simples. Ah, mas ele está composto enquanto colegiado, ele está formado enquanto colegiado. Não tem o menor problema. Pode ser de um único indivíduo que exterioriza aquele órgão, de vários indivíduos que continuam exteriorizando um único órgão, tá bom? Então cuida com o ato simples enquanto colegiado. Maravilha? Beleza. C, D e E completamos também. Vamos para frente, porque eu quero trabalhar com você ainda aquilo que diz respeito à autorização, à permissão e à licença, tá? Autorização, permissão e licença. Bom, falou de autorização e permissão, elas são próximas, tá? É uma diferença só e você visualiza isso com muita tranquilidade. Autorização. Quero que você entenda também que como cada autor trabalha essa classificação e as espécies de uma forma, nós sistematizamos. Sistematizamos e no único ponto, eu vou passar para você quais são os cobrados da tua banca. Para que você não fique com aquela classificação gigantesca
e que na hora da prova não te resolva a vida, tá? Então os recortes aqui, não vou ficar falando de classificação de um lado, espécies de outro, tomar um tempo miserável, não. Vamos já sistematizar os pontos e ir lhe passando aquilo que interessa. Se eu falar de autorização, o que você tem que lembrar? Autorização é um ato discricionário e precário. A autorização é discricionária, é precária. E é no interesse do particular. Discricionária, porque a administração tem margem de liberdade. Ela autoriza ou não autoriza. Precária, porque não gera indenização. Não gera indenização. E no interesse do particular, prepondera o interesse daquele particular para a autorização. Exemplo clássico, vamos realizar ali uma festa na rua, né? Poucas pessoas se reúnem, mas a festa vai ser feita na rua, a rua é pública, e aí nós pedimos uma autorização para em algumas horas impedir ali o trânsito de veículos, no interesse daqueles particulares. Sim, isso é a autorização. Tenho depois permissão. A permissão ela continua sendo discricionária, continua sendo precária. Você fala, ué, então qual é a diferença entre autorização e permissão? Não é na discricionariedade, não está na precariedade, porque as duas são discricionárias, as duas são precárias. A grande diferença é que a autorização ela está voltada para o interesse do particular, prepondera o interesse do particular. E a permissão? A permissão aqui prepondera o interesse da coletividade. Eu não digo mais só o particular, eu analiso um pouquinho mais, com um pouquinho mais de abrangência. Agora eu falo da coletividade. Então na permissão eu estou com a análise da coletividade. Mas as duas são discricionárias? São. As duas são precárias? São. Só que aqui prepondera o interesse da coletividade. Muito cuidado, tá? Muito cuidado, porque essa permissão aqui não tem nada a ver com a permissão lá de serviços públicos. Aqui eu posso estar, por exemplo, analisando uma permissão de uso de bem público, uma autorização de uso de bem público. E esqueça o artigo 40 da 8987, eu não estou falando de serviços públicos aqui. Então você já sabe a diferença de uma autorização para uma permissão. Permissão caiu na prova agora da Polícia Federal, prova super recente, na questão discursiva, em que nós tínhamos lá várias mesas e cadeiras de bares utilizando das calçadas. Só que não tinha regularização, não tinha ato administrativo, era caso de permissão. Por quê? É discricionária, é precária, só que todas aquelas cadeiras, todas aquelas mesas estão ali preponderando não o indivíduo, mas a coletividade. Então lembra que, olha, caso simples, né, ato administrativo caiu na questão discursiva, e super fácil, era só analisar os elementos do ato com as características e ali tinha a manifestação pura e simples do poder da administração em, primeiro, dar o direito a se manifestar, a se defender, tem prazo para isso, não desconstitui o ato, vai lá a administração, multa, exigibilidade e ainda entrou e demoliu tudo, executoriedade. Tranquilo, né? Não tem problema não. Autorização e permissão você já sabe. Licença. A licença, olha, enquanto autorização e permissão são discricionárias e precárias, na licença muda. A licença é vinculada. Aí você pergunta, como assim? Na licença, você imagina um formulário com alguns itens a serem preenchidos. Nesse formulário, quando o particular preencheu todos os itens, a administração tem que licenciar. Então, na licença, eu falo de um ato vinculado. Exemplo clássico de prova, licença para construir. Quando o particular preencher todos os requisitos necessários, tem que ser dada a licença. Então, no fundo, autorização e permissão são discricionárias e precárias. Licença é vinculada. Licença é vinculada e lembra, a administração tem que licenciar assim que o particular apresentar e preencher todos os requisitos, ok?
Bom, esse foi o primeiro pedacinho da nossa aula. Nós voltamos para continuar falando da classificação, abordar algumas espécies de atos, dar sequência ao nosso edital. E não esquece daquilo que diz ao nosso banco de questões, daquilo que ainda temos de simulados, tudo isso no site do Aprova, tá ok? Excelentes estudos, tudo de bom para você. Até a próxima aula. Um grande abraço.